Na verdade, é um dos livros que está sendo atualizado. Quando eu comecei a estudar essa parte de geopolítica ligada ao meio ambiente em geral, isso aí foi em 2004, ia fazer uma aula para o meu mentor do departamento, o professor José Bruno Conte, sobre a Antártida, né? Ele pediu, vamos fazer essa aula sobre a Antártida para mim, você quer fazer? Vamos fazer. E aí tinha essa parte do ozônio e eu comecei a me desdobrar em cima daquilo. Eu falei, realmente, esse negócio tá meio estranho, né? Não casa essa conversa aí, né, de destruir camada de ozônio até lá, achando que aquilo lá era tudo verdade, né? E olha que eu tinha vindo da área de meteorologia e nunca se falou isso no curso da graduação. Parece que acho que a física mudou depois que eu me formei, né, pessoal? Eu não sei, alguma coisa aconteceu no planeta, mudou. Eu tenho todos os meus livros antigos, todos os meus exercícios guardados, fichados. Não tem nenhuma citação de efeito estufa, nada disso, nada. Acho que a física do planeta mudou no final do século XX. Mas vamos lá, né? Eu comecei a estudar isso e vi que aquilo era um enorme embuste da coisa do ozônio. A formação do fenômeno em si estava totalmente mal explicada, mal equivocada, e fui rastrear dos trabalhos antigos até chegar na virada do século XIX. Aí eu vi que aquilo tudo era uma fraude. Foi assim, caiu que nem uma pedra na minha cabeça. Eu falei, gente do céu. E ainda, como vim da área de processamento de dados, de computação, o Farman do BES, o British Antarctic Survey, que é o grupo britânico de estudo da Antártida, ele simplesmente pegou os dados do satélite Nimbus 7, que era o satélite que tinha um espectrômetro de medição total de ozônio, e fazia um mapa, né? Então ele estava passando pela órbita do planeta Terra, a órbita polar, que a gente aprende todas essas coisas no INPE, então eu sabia tudo o que ele estava dizendo ali. E aí ele simplesmente pega assim um mapa da Antártida, plota os dados com o satélite e põe lá um buraco. Mas por que ele pôs aquilo? Porque, bom, o satélite trabalha com médias, né? Assim, o cara está fazendo um embuste técnico, completamente um embuste técnico, publica isso na revista famosa, Nature, a revista Veja científica, que eu chamo, né? E aquilo passa, sabe? E aí eu falei, mas não é possível, porque se você voltar só, né, foi isso em 84, se você voltar aí para o Ano Geofísico Internacional, que é de 57 a 59, o pai da matéria, que é o Gordon Dobson, ele falou, não, esse negócio já existe. E por que ele falou que aquilo já existe? Porque ele já sabia que existia no Ártico, entendeu? Assim, foi assim, fui puxando o fio da meada. Inclusive, ele foi para a Antártica para saber quanto era na Antártica, porque ninguém sabia. E a surpresa dele é que era muito maior. Olha só, então ele já sabia que a Antártica tinha que ele não chamou de buraco, ele nunca chamou aquele negócio de buraco, ele chamava de anomalias vertiginosas de formação de ozônio na Antártica. E o sujeito era tão gênio que ele conseguia medir ozônio na noite, né? Então ele conseguia pegar reflexo de radiação na lua cheia. Tanto é que o trabalho dele é publicado na Apply Optics, né? Ou seja, é um trabalho de óptica, olha que loucura, né? Foi sensacional. Então ele descobriu que a Antártida tinha uma anomalia de ozônio gigantesca e aquilo entrou no mundo científico, sempre fez parte do mundo científico. E o sujeito então fez uma fraude computacional, epistemológica, porque ele programa, imagina lá as placas de vídeo EGA, Extended Video Arrays, né, que é o que faz a computação dividir em cores. Ele programa lá a quantidade de ozônio, ele já sabia que ia dar muito baixo, ele coloca menos de 150 unidades Dobson, não coloque cor no mapa. Então, obviamente, está o mapa da Antártida, fica tudo colorido do lado, o que vai aparecer no meio, gente? Vai aparecer um nada, né? Que é um truque computacional para você fazer degradê de cores para distribuir o fenômeno que você está estudando. Mas é óbvio que o satélite passando em cima da Antártica sempre ia computar muito baixo, muito baixo. Você tira uma média matricial, dá valores altos, valores baixos, e o cara usa aquilo de artifício. Aquele buraco que estava acontecendo lá era por causa dos gases refrigerantes. Você entendeu? Assim, ele motivou o negócio, fez, e aí surge o primeiro painel da ONU, que é o IOTP, que pouca gente, até os senhores acho que não devem conhecê-lo, é o IOTP, International Trends Ozone Panel, que nasce em 1987 com o Protocolo de Montreal, quer dizer, tudo assim, receita de bolo.
No ano seguinte saiu o painel do clima, eram os mesmos caras que trabalhavam no painel do ozônio entraram no painel do clima. Então, foi aí que comecei a pesquisar isso, e o livro, o livro que está sendo atualizado agora, mas o último capítulo, é sobre o painel do ozônio e todos esses desdobramentos. Por isso que eu chamo a geopolítica do ozônio. Você fala assim, mas geopolítica do ozônio? Eu falei, porque não tem nada de fenômeno natural aí. Certo? Você pega um fenômeno que já existe na natureza, finge que ele está anômalo e cria um problema internacional em cima disso e congela as sociedades do mundo. Né? Você tirou os CFCs de produção e tudo mais, aí tem uma série gigantesca de desdobramentos que eu vou colocando no livro. O livro não é tão grosso, mas... porque o assunto é muito difícil de achar, né? Isso é uma literatura meio underground, né? Porque o pessoal tinha muito medo de falar isso. Por quê? Porque o professor Scotto, por exemplo, ele foi perseguido nos Estados Unidos assim, até acabar com a carreira dele, quando ele descobriu que isso era uma fraude. Como? Que o pessoal estava diminuindo o câncer de pele, não estava aumentando. Que era exatamente o contrário, que o pessoal ele trabalhava no departamento de saúde com câncer de pele, ele tinha ainda a medição de radiação dos medidores Robertson Bergen, que eram do Ano Geofísico Internacional, e falou assim, não, mas peraí, nos Estados Unidos a radiação ultravioleta B está baixando, significa que está aumentando a produção de ozônio, não está diminuindo. Mas na hora, cortaram tudo, verba dele, você nem consegue nem achar ele mais na internet, incrível. Então a gente vê que esse modus operandi de caçar os cientistas é uma coisa meio assim normal, né? É uma coisa normal. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Então esse livro é mais isso daí, porque ele vai contar toda essa história que eu resumi para os senhores aqui em bem poucas palavras. Legal, professor. E eu tenho uma pergunta sobre essa questão geopolítica mesmo aí que o senhor citou aí, né, que a gente está observando nesse caso e em outros aí, depois a gente vai chegando no Covid, enfim, né? A quem interessa, quem ganha com toda essa história aí, né? Buraco na camada de ozônio, aquecimento global, enfim, né? A gente sabe que em grandes movimentos assim, dificilmente acontecem sem ninguém ganhar nada, né? Então, quem seria o principal beneficiário, né? E tem uma máxima aí que o pessoal fala, segue o dinheiro, né? Quem está ganhando Isso. com isso financeiramente? Enfim, o senhor teria alguma uma ideia sobre isso? No caso, como as patentes que começam nos anos 50 duravam 50 anos, elas já iam terminar a partir daí da década de 90. E o grande compromisso das grandes químicas, né, que nós temos aí as grandes bandeiras químicas, a Tolchen, a ICI, Hearst, vocês devem lembrar, quem financiava o Globo Ecologia era a Hearst, química era o serviço da vida. E se assistia aquela porcaria daquele programa dos anos 80, era a camada de ozônio, era a camada de ozônio, a camada de ozônio. O faturamento da DuPont, eu não vou lembrar agora o valor, mas assim, eu tenho esses números, multiplica por 100 da noite para o dia. Por quê? Porque o CFC, sabe, toda a família é uma gama muito grande de gases que passaram a custar $1,80 o quilo, foi para $38 o quilo. O conjunto de refrigeração da Sears, o prédio da Sears, nos Estados Unidos, em 1992, custou $2 milhões. Se você trouxer para dinheiro de hoje, o produto mais, isso tudo descrevo no livro, o produto mais condenado nos Estados Unidos depois da cocaína foi o uso irregular de CFCs. Tinha a delegacia dos CFCs. Entrou no mercado negro, isso, olha que absurdo. Quase a cloroquina hoje. Exato, é a mesma coisa, exato. Por isso que é interessante a gente fazer esses paralelos, porque é uma receita de bolo, eles vão fazendo isso mesmo. Quando chegou nos anos 80, que eles viram que não compensaria abrir grandes plantas industriais nos países subdesenvolvidos, como a China, a Índia, Brasil, para poder fabricar à vontade gases como CFCs, que entram numa gama infinita de produtos. Eu fui atrás de todos eles, assim, eu fiquei pasmo, assim, besta de falar, meu, que molécula sensacional que são esses gases. Inclusive, o vulcanólogo, o Taziev, eu também descrevo isso no livro, ele acha que muitas dessas companhias
patentearam gases naturais, porque se encontra esses gases na saída de escape de vulcões, né? CFC, flúor, carbono, cloro, vulcão tem isso. Né? O Monte Erebus, na Antártica, lança ácido clorídrico na troposfera, na estratosfera direto, né? Então vejam só, e ele falou assim, bom, e é engraçado que as bactérias comem CFCs, as bactérias não aprendeu a comer CFC em 1950, né? Então ele elenca um monte de situações interessantes. De repente os caras foram dominando a natureza, e é engraçado que o próximo painel que nasce em 2010, que é o IPBES, que é Biodiversidade e Serviços Ambientais, que é exatamente isso, né? Ele quer ser dono da natureza e quer cobrar por isso. Olha só a armadilha que nós estamos entrando. Então, mas esse viés geopolítico é justamente criar essas organizações internacionais para engessar tudo e exercer controle, domínio, né? Então, os CFCs que você poderia usar para uma gama de produtos, hoje só é fabricado em 3 lugares do mundo por permissão. Exceto a China, que pode fabricar à vontade, que ninguém está nem aí, né? Certo. Vou retomar aqui algumas mensagens dos colegas aqui no chat, né? A Denise Dagnânio não sei se eu pronunciei certo, mas ela fala: coloque por favor o título do livro, né? Se o senhor puder falar o título do livro. É Geopolítica do Ozônio, mas ele vai para a 3ª edição ainda, não tem comercial, tá? Tá. Aí temos aqui a Carla Andrade mandando boa noite, ela do DPL Rio de Janeiro. A Ana Cristina: sou muito grata pela sua coragem e integridade, pois o seu alerta me despertou quanto à agenda globalista. A sua busca pela verdade nos inspira. Né? Isso é uma fala de muitos colegas, viu, professor? Quando a gente falou que ia falar com o senhor aqui, nossa, a gente ouviu demais isso. Né? Obrigado a todos. Madison Mello: infelizmente, a ideologia instalada nesses últimos anos é muito forte, mas temos que mudar isso. Ana Cristina: sou médica psiquiatra e um dos aspectos mais graves desta época é a manipulação da informação e da narrativa histórica. As pessoas estão sofrendo e adoecendo por não saber em quem acreditar. Jorge Tomioka: se a água é uma substância que em temperaturas baixas aumenta de volume, isso significa que a parcela do gelo nos oceanos se derreter abaixo do nível do mar, mas tem a parcela de gelo no continente. Ana Cristina: eles repetem o modus operandi. Agora estão migrando para o ecossocialismo. A esquerda vermelha disfarça de verde. Só responder 2 perguntas. A da moça, professora, que falou sobre a parte psique da coisa, sim, a gente acaba libertando isso, e eu, na minha visão de cristão, é que a gente afasta os demônios que estão tampando a visão das pessoas, né? Começa por aí. Esconder a verdade é uma coisa demoníaca. Então, quando você faz isso, você faz 2 processos, não só de libertação da escravidão da informação, mas também uma coisa demoníaca. Eles estavam lá tampando a visão das pessoas para enxergar a verdade. Quanto à questão das geleiras, sim, as geleiras, a parte que está continental, ela vai depositar pelos oceanos. Acontece que dentro do ciclo hidrológico, a geleira tem uma outra resposta. A gente não pode fazer a mesma associação. Tá? Então, a geleira tem um tipo de velocidade, a velocidade amontante é diferente da velocidade ajusante dela, é tudo muito diferente, e as geleiras deveriam já estar todas derretidas. Por que não estão? Porque esse período interglacial nosso atual é muito vagabundo. Por que eu falo que é muito vagabundo? Porque ele é muito frio. Os interglaciais anteriores, os últimos 9 interglaciais anteriores, as temperaturas eram de 6 a 10 graus mais quentes que a atual. Então, por isso que ainda tem muito gelo no planeta atualmente. Nós estamos com 15 mil anos, o interglacial dura 10 mil. Nós já estamos na prorrogação faz muito tempo. Tá? Uhum. O professor Luiz Vale, o professor Rafael, tem alguma colocação aí? Sobre o livro, eu acho que talvez possamos mudar também para o próximo tópico, o seu canal. Eu só queria uma curiosidade antes. Assim, quais são os 3 países onde ainda fabrica CFC, professor?
Olha, um deles... bom, a Arábia Saudita não assinou nenhum protocolo, ela tem direito a fazer à vontade. Como muitos protocolos, a Arábia Saudita não assina. A China... Puxa, o terceiro eu vou ficar devendo, professor, mas depois eu procuro. Se eu não me engano, era por autorização do México, mas eu vou checar. Tá? Professor, o senhor me permite uma questão? O senhor está falando da importância de grandes empresas, né? Grandes interesses interferindo aí na produção científica, né? Hoje a gente percebe que isso alcança governos, que isso alcança a sociedade civil organizada e que alcança também até as organizações internacionais. O senhor consegue ter uma hipótese de em que momento que praticamente todo mundo se juntou em torno do que parece, pelo seu trabalho, ser uma mentira deliberada, né, dessas empresas com interesses próprios? Essas empresas vêm pagando todo mundo para isso? Eu acho que começa entre o período entre guerras, quando eu comecei a associar essas coisas, tá? Com um reforço muito grande durante o processo de descolonização da África. Até onde eu cheguei assim com mais embasamento para falar para o senhor. Tá? Então, nós temos aí o período entre guerras, o professor Luiz pode até me ajudar aí, também com mais conceitos históricos, que você vê lá grandes corporações, né, querendo fazer esses domínios, principalmente no eixo anglo-americano, né, com a oposição com o eixo eurasiano, mas IBM e tudo mais, né, vão tentando fazer isso, inclusive eles obviamente financiaram vários desses outros regimes, mas onde eles conseguem uma concretude maior você tem final da Segunda Guerra Mundial, esse esvaziamento dos grandes impérios da Ásia, saindo então da África, tudo mais, aquele processo de descolonização, e é óbvio, né, todo mundo tinha visto como era boa aquela vida, e, bom, nós podemos ter essa vida também, né? E aí você já vê logo de ter as grandes reuniões dos grandes empresários, criando já limites para o crescimento, e essa conversa toda vem, então, aí firmemente de 72 para cá, mas ela tem aí uma pré-agenda que, ao meu ver, nasce em 1950 em Washington, Distrito Colômbia, com a reunião dos maiores cientistas do mundo, quando eles estavam preparando o Ano Geofísico Internacional. Toda a produção científica, se me permite, professor Ricardo, claro, uma colocação, ela naturalmente sempre dependeu de recurso. E, ao depender do recurso, você tem a dependência do poder econômico e atrela a produção científica ao poder econômico. Isso já vem, por exemplo, nós temos um exemplo clássico anterior a esse do grande cientista Tesla, né, que era financiado pelo JP Morgan, né, etc. Ele estava desenvolvendo fontes de energia muito mais baratas, e quando se viu que isso comprometeria algumas questões econômicas, foi cortado o financiamento dele, o laboratório dele foi explodido, uma agência de inteligência confiscou toda a produção dele. Então, na verdade, o poder econômico ele mantém sob a sua esfera de controle a produção científica, assim como mantém sob sua esfera de controle também o poder político, que gera junto à legislação sobre esse assunto. É muito difícil um cientista de bom grado fugir muito dessa questão, né? Porque ele, como foi dito agora pelo professor Ricardo, eles cortam o financiamento, eles cortam as publicações, eles cortam tudo, e ele fica sem ter como produzir academicamente de uma forma honesta. E não só isso, né, professor? O pior de tudo é quando eles começam a atrelar um negócio chamado produção científica. Eu já gosto de dizer o seguinte: produção quem tem é fábrica. Nós, professores acadêmicos, não podemos ter produção. Isso é ridículo. Isto é ridículo. Eu canso de falar isso. A gente tem que ficar se matando para encher a revistinha científica e as que a própria CAPES coloca. Eu sei, se eu fosse Ministério de Ciência e Tecnologia, coisa assim, eu acabava com a CAPES, né, que aquele é o maior câncer que nós temos no Brasil, porque eles colocam as revistas estrangeiras com o maior peso, da qual existe, como o professor falou, uma indústria de ciência para inglês, coloca tudo bonitinho, põe lá naquela revista, que na verdade é uma revista de departamento disfarçada,
e os caras engolem tudo aquilo e tiram todas as patentes internacionais em cima daqueles produtos. A gente não tem nada, mas aí você fala, mas eu tenho lá uma coisinha no meu currículo. E por que é feito isso? Porque se você não tiver aquela coisinha no seu currículo, acontece exatamente o que aconteceu comigo, você é perseguido e perde seu salário. Então, vejam, é uma armadilha que precisa começar a ser desarmada na própria estrutura científica brasileira. Então, nossas academias consomem uma quantidade monstra de dinheiro para dar as informações para fora. Não tem o menor sentido isso para mim. A gente fez até 2 trabalhos para a Antártida para mandar. Eu só fiz assim por participação, né? Era da meteorologia, mas meu amigo pediu assim: não, vamos ajudar, né? Os ciclones bomba. Quando eu falei isso na minha docência, desculpa, mas o panaca que estava lá, que termo jocoso, não sei o que, não sei o que. Eu só peguei o artigo e escrevi Bomb Cyclones. A revista internacional estava colocando. Ele estava desatualizado, ele não sabia, né? Mas tudo bem, ele estava achando que eu estava errado. Fizemos tudo aquilo. Ela foi para o estrangeiro, tem que levar tudo para defender, ela conseguiu uma vaga de bolsa, etc. e tal. Não conseguiu, né? Porque eles chegam lá, eles te tratam como cachorro vira-lata, mas eles ficam com tudo lá. A metodologia, o que você usou, quais artigos, como fazer, fica tudo lá. Certo. Professor, tem uma pergunta aqui no chat, Márcio Albuquerque. As igrejas e seus líderes têm lhe procurado para palestras? Não, até hoje não tive nenhum convite de igreja para palestra. Certo. Eu acredito que sobre o livro aí a gente já comentou. Podemos ir para o canal, então? Sim. Beleza. Então, falar um pouco sobre o seu canal aqui. Seu canal tem vídeos interessantíssimos, né? Bastante voltados para essa área de climatologia, que obviamente não é a minha área, nem de muitos dos colegas aí, mas a gente acaba se envolvendo, sendo envolvido por esse assunto, principalmente porque muitas vezes a mídia coloca tudo isso, né, em muita evidência, e a gente, como a nossa colega colocou lá, se vê com várias informações conflitantes, enfim, né? Então, um canal que eu particularmente gostei muito de assistir e recomendo aos colegas. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o que o senhor atribui esse sucesso tremendo, 126 mil inscritos já, né, sobre um assunto assim tão específico, vídeos que não são aqueles vídeos, né? Hoje o que a gente vê o que dá audiência no YouTube é banheira de Nutella, a molecada fazendo aquelas besteiradas, né? Enfim, né? O senhor com um canal falando sobre climatologia alcançou 126 mil inscritos, né? Tem uma penetração muito grande. Comenta um pouco sobre isso para a gente entender esse fenômeno. Quando a gente entra na área de meteorologia, tem na meteorologia básica, a gente já vai começando a perceber o quanto que a atmosfera envolve, a gente não só envolve no sentido literal, né, mas envolve em todos os nosso cotidiano. Então, existem 2 escolas. A escola que eu me formei, que é a escola da meteorologia, mas também existe a escola que estuda a atmosfera da geografia. São 2 escolas distintas, e isso é bem interessante. Que na escola da meteorologia você não aprende isso, né? Porque ela quer ser, vamos dizer assim, quer ser mais moderna tal, e abandona as suas raízes. Então, é uma coisa também que eu recomendo a todos os docentes que estão nos assistindo. É muito interessante fazer os estudos epistemológicos da ciência que a gente está aí a ministrar, para saber de onde ela vem, para você ter cada vez mais embasamento, pensamento histórico da nossa ciência, dos senhores também, que, nossa, quando a gente aprofunda nisso, a gente se torna um profissional melhor. Então, isso eu não encontrava mais na meteorologia, porque eu tinha acesso aos professores da velha guarda que contavam essas histórias, eu achava isso fascinante, mas eu também já estava com o pé na geografia também. E na geografia isso não é abandonado. Então, foi a primeira coisa que eu percebi que era muito diferente. E aí, como eu consegui transitar nessas 2 escolas, eu me aprofundei na parte de epistemologia dessas ciências. E fui, então, entendendo cada vez mais, e falei, nossa, o buraco é mais embaixo, né? Se na meteorologia a gente achava que era muito importante, a climatologia, então, que você vai entender o extrato geográfico, como
uma lâmina onde você tem as principais atividades humanas e todas as coisas dos fenômenos da natureza, da qual a atmosfera é o principal vetor, é o mais rápido, o mais diligente, né? Então, tudo está acontecendo ali. E eu falei, bom, mas o problema é que tudo está acontecendo ali, e o que a gente sabe desse tudo aí? Nada. A gente desafia qualquer meteorologista, qualquer climatologista, fala assim, então vamos lá, me dê quais são os arcabouços científicos para explicar o nosso objeto de estudo. Não tem. Não tem, porque a complexidade é tamanha que você tem 2 escolas, e essas escolas ainda têm vertentes de como atacar o objeto de estudo. Aí eu fiquei mais fascinado. Eu falei, não, peraí, então vocês estão com uma palhaçada muito grande, que é usar um negócio que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Nós estamos falando, nós que somos da área, estamos falando, nós não sabemos exatamente tudo que está acontecendo aí. Imagina a sociedade. Foi aí que começou a fundamentar mais, professor Luiz, a parte de geopolítica. Eu vou usar um negócio que ninguém tem a menor ideia do que é, como já foi a porcaria da camada de ozônio, que os caras acham que tem o preservativo planetário, e não existe isso. Certo? Não existe isso, porque quem faz a proteção do planeta Terra é o próprio oxigênio, o O2 é que faz a proteção. Eles falam que o ozônio não é o O2 que faz a proteção, e quando ele está nos protegendo da radiação ultravioleta C, de brinde, ele cria uma molécula transiente, que é o ozônio, e nos protege da radiação ultravioleta B, mas ele protege só um pouco. Por quê? Porque nós precisamos de radiação ultravioleta B. Isso é coisa assim fenomenal, por isso que eu falo, eu vejo a mão de Deus em todas as coisas, porque é muito lindo, é muito lindo. Se fosse radiação ultravioleta C chegando aqui, acaba, não tinha vida na Terra. Então, o segundo maior constituinte da atmosfera nos protege de tudo que é coisa nociva, já é assustadora a beleza da coisa. Mas voltando, né? Então eu falei assim, não, eles inventam um negócio e criam toda essa parte de geopolítica. A atmosfera foi a mesma coisa. Eu falei, gente, então eu preciso começar a explicar um pouco disso. Foi essa a ideia, né? Então, o primeiro videozinho que nasce lá é com a idiotice que o aquecimento global estava sumindo lá com as Ilhas Marshall, né? Não sei o quê. Eu assisti aquilo e falei, não é possível, né? Eu falei, então o aquecimento global eleva o nível no mar na hora certa, né? Depois ele dá um tempinho, ele vai embora, o mar vai passear, vai tirar férias, ele só sobe. Aí eu comecei a explicar, não, olha, se você põe a sua casa, que é o que está acontecendo lá, superpopulação, é um problema de superpopulação, de usar o meio de maneira equivocada. Você põe a sua casa na linha de costa, onde o mar tem toda a sua deriva, e quando eles mostraram aquelas ondas batendo, eu falei, claro que aconteceu alguma coisa na atmosfera, que foi algum fenômeno, alguma tempestade, alguma chuva, que aumentou o bater das ondas e tudo mais. Depois a gente provou isso num trabalho científico com um geólogo, o professor Wagner, que é um amigo meu muito, muito forte na área de geologia. A gente falou assim, dependendo, a gente até brincou, cuidado com as combinações perigosas, né? A gente colocou lá, lua cheia, passagem de ciclones extratropicais, que era a minha atuação, né? E os ventos perpendiculares ao continente. Vem uma muralha de água para cima das praias, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí o pessoal fala, olha, o nível do mar está subindo. Entenderam, senhores? Eles usam os discursos para legitimar suas agendas. Então, a ideia do canal foi quebrar toda vez que aparecia uma coisa dessa, falar, não, gente, não é assim. Nós já conhecemos e tanto tempo. E aí foi explodindo, né? Começa com meteorologia, passa para climatologia geográfica junto, aí foi entrando oceanografia, geopolítica e geoestratégia já estava meio que embutido, aí foi ficando uma gama muito grande de assuntos dentro do canal e sempre agregando mais pessoas. Quando o professor Luiz me mandou aqueles artigos, eu falei, nossa, isso aqui é a cara do canal, né? Porque isso aqui é a cara do canal. E eu falei, eu vou topar essa treta, porque eu sou treteiro, né? O professor estava com todo aquele abacaxi na mão, veio para a pessoa certa, né? E tinha todos os fundamentos, porque eu também já estudava isso há muito tempo. Eu falei, nossa, que bom, mais um louco, que legal, né? Desculpa, professor, mas é só para descontrair um pouco a nossa conversa. Mais um louco, vamos juntar os dois, né? E dar aquela loucura. E hoje o professor Luiz é o detentor da medalha de ouro do canal, né?
Ontem nós tivemos os medalhistas de prata, que foi o tema geopolítica e teologia, né? Trouxe duas vertentes de escola econômica e da área de teologia, mais católico, mais protestante, e foi um debate fenomenal de 2 horas, com 890 pessoas que não saíram de lá, chegou na pico de 1.200. O professor Luiz tem o recorde com 1.600 ao vivo. Mas é isso, então a gente foi fazendo essa costura porque nós estamos observando, você fala assim, mas é meio ambiente, professor, é clima, isso aqui, mas é essa ênfase que está sendo dada nesse exato momento na história da humanidade, quando nós estamos, que a história da humanidade está pendendo esse pêndulo dela, saindo do tecnicista para organicista, e achando que é Gaia, que é mil maravilhas e não sei o quê, e nós temos então que estar uma chanfrada muito forte de realidade, usando aspectos filosóficos, científicos e até religiosos, porque senão vai ser uma desgraça. E foi isso. Então o canal acho que está tendo esse sucesso por isso, por trazer pessoas de excelência, trazer as principais discussões gerais, né? Atualmente o Covid, quando começou essa história do Covid, eu vi alguns cientistas sendo perseguidos rapidamente, tirando a coisa, eu falei, opa, aquecimento global acelerado, né? Assim, a mesma receita de bolo, como acho que o professor citou, né? Quando a gente já passa por isso, a gente já fica escaldado, mas também quando a gente já identifica, porque é sempre a mesma receita de bolo, rapidamente a gente pega. Então eu vi 2, 3, 4 profissionais falando isso, de repente os caras tirando vídeos, não sei o quê, sendo perseguidos, a um ponto mais acelerado do que a gente, nós vamos caçar o diploma do cara de médico. Eu falei, nossa, Covid caiu na mão dos globalistas, assim, né? Uma maravilha. E é por isso, eu acho que o canal é um sucesso muito relativo, né? 120 mil pessoas é pouquíssimo, perto de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mas eu acho que ele tem esse viés de ser de alto nível. Por exemplo, a live de ontem durou pelo menos uns 4 dias de trabalho árduo, 16 horas por dia trabalhando. A de amanhã, que é uma revista quinzenal rolando o clima, até ele teve que é uma coisa assim mais informal mesmo, para falar com os ouvintes e tal, também leva 3, 4 dias de produção. Não é fácil, dá trabalho, porque a gente tem que primar pela qualidade, pela excelência, com fontes fidedignas, né? Não dá, e não vai falar qualquer bobagem, né? É uma responsabilidade, eu vejo como uma responsabilidade muito grande ter 126 mil pessoas acessando aquilo no canal, mas ele sabe que tem muito mais gente vendo isso, né? Eu tenho o público brasileiro em primeiro lugar, Portugal, o português é o segundo, Estados Unidos é o terceiro, e o canal anda no mundo inteiro, assim, com audiência assim, grande. Muito legal, professor. Realmente, o canal, eu fico abismado com a qualidade do material lá e, né, com o crescimento do canal, e vamos fazer de tudo aí para que ele continue crescendo. Tá? Os senhores serão convidados em breve para fazer algumas entrevistas. É sempre interessante trazer pessoas novas para as pessoas entenderem o que a academia faz, né? Eu tenho esse gosto também de fazer essas entrevistas, debates. Com certeza. Professor, nesse assunto, desculpe interromper, professor Pablo, dá para ver no senhor um amor muito grande pela ciência, né? Uma vocação muito grande pela busca da verdade relativa, da verdade comprovável, né? Com a internet, com esse alcance maior, o senhor tem entrado em contato com outros profissionais no Brasil, eventualmente fora do Brasil, que mesmo que minoritariamente, tem tentado fazer o mesmo trabalho que o senhor tem feito de ciência verdadeira, de busca de dados dignos. Esse contato, essa rede, o senhor tem conseguido buscar, professor? Então, uma coisa que eu me orgulho, é um orgulho assim, de docente, é que eu sempre falei para os meus alunos que eles tinham que me superar, senão não tinha valido a pena. Assim, eu quero que vocês saibam mais que eu, senão vocês vão apanhar, já falava bem assim. E não me venham aqui perguntando nada, eu quero perguntar para vocês. Então, eu só formei 3 mestres na minha vida, formei bastante alunos de graduação, acho que pelo menos uns 30, e todos eles, assim, eu tenho um carinho muito grande, acabam sendo amigos, né? Mas um em especial é o professor Marcel Ligabô, que agora está morando nos Estados Unidos, que foi, assim, um rapaz que chega, imagina, assim, de bermuda, assim, no laboratório.
Aqui é o laboratório de clima, né? Isso há uns 15 anos atrás. Aqui, pode entrar aí. Tá? Não, porque eu morei nos Estados Unidos, passei pelos furacões. Você foi pelos furacões? Então começa assim, uma conversa informal e o sujeito desponta depois, assim, entra na história americana, sabe? Assim, lia fluentemente inglês, então eu falei assim, seu lugar não é aqui. Eu falei assim, seu lugar não é aqui. E o mais engraçado é que eu já ministrando logo no primeiro ano a aula de mudanças climáticas, em 2008, eu falei, não, você vai dar a aula de ciclones tropicais. Como? Não sei o quê, não quero saber. Você vai dar aula. Eu sou meio assim, né? Porque eu fui militar, eu escalo os caras. E é uma coisa também que o departamento odeia, mas eu não estou nem aí. Né? Porque eu sou muito rígido, essas coisas. Eu escalei o sujeito, a aula foi uma porcaria, obviamente, estava aprendendo, e eu, não sei o que e tal. Até que, uns quase 8 anos de curso, ele deu pelo menos... Não, em 10 anos de curso, ele deu pelo menos 8 aulas. A última era, assim, excepcional, porque o cara foi se aprofundando tudo. Entre meses, hoje ele está nos Estados Unidos e ele é amigo pessoal, assim, de estar no telefone do WhatsApp, dos maiores cientistas de ciclones tropicais nos Estados Unidos, a ponto que a gente conversa em lives, né? Já nós vamos fazer uma também. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, por isso que eu gosto de dizer, em geral, eu não tenho discípulos, eu tenho apóstolos, né? Assim, eu monto aquela pessoa, deixo ela se amoldar ali, vou dando... E, vai para a vida, vai embora, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Tanto é que quando ele chegou lá, imagina, ele chegou lá, estava naquela época que o Al Gore falando que ia ter ciclone tropical na Lua, né? Imagina assim, acabou o alfabeto, não sei o que e tal. E ele chegou lá, meu professor, será que é o aquecimento global? Eu falei, cara, não sei, você que vai saber, eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Aí quando ele começou a pesquisar, ele falou, isso é uma piada, professor. Teve ciclone tropical que arrasou, mas a Galveston virou paliteiro, ele trazia as fotos, 1930, 1800, não sei o quê, século XVIII, e foi trazendo os dados. Então foi sensacional, quando você via lá os trabalhos, assim, isso é uma comédia. Aí passamos de 8 anos sem major hurricanes, eu nem sabia os termos ainda de tudo isso, porque nosso estudo na meteorologia foi muito fraco nessa área, né? Conhecia mais a parte matemática, tudo, mas não tinha mais interpretação, não sabia mais dados. Então, eu aprendi com o meu aluno, isso é uma delícia, uma delícia. Vai aqui, pessoal, aprende isso aqui. Falei, poxa, tem esses termos aqui e tal. Então, foi muito bom. É uma coisa assim, que sabe, aquela coisa de troca entre o docente e o aluno, se aprendendo muito. Obviamente, você tem toda a responsabilidade de verificar, né, se as coisas estão todas corretas, para ninguém te dar gato, isso é importantíssimo, né? A gente também identifica quando o aluno é picareta e já põe ele para fora, né? O cara sujeitou lá, a energia solar é boa no Brasil, professor, está aqui o mapa. Eu falei, essa escala aí está dizendo que Ubatuba é igual a Indaiatuba, aqui em São Paulo. Indaiatuba, 99% dos dias não tem nuvens e Ubatuba, 97% dos dias tem nuvens. Né? Então, a energia, o teu mapa está dizendo isso. Né? Então, a geografia é meio complicada. Então, foi isso. Realmente, a ideia era deixar esse pessoal andar sozinho, procurar sempre a verdade, doa quem doer, a que interesses isso aí presta, né? E a gente tem esse direito de fazer na geografia, essa que é uma das coisas que eu queria muito, né? Porque você tem que ter a relação sociedade também, né? Não é só o meio natural, mas tem a relação sociedade. Então foi assim, foi aprimorando assim, professor Rafael, foi desse jeito. Legal, professor. Posso fazer uma leitura aqui dos comentários no chat? Professor Marcelo Hermes aqui, ele sugere que você convide um professor aposentado aqui do DPL. Deixa eu achar aqui o convidado. Aqui, ó, astrônomo Beto. Ele se aposentou recentemente, ele é do DPL. Né? Acho que é uma sugestão para o seu canal lá. O nosso canal pega a parte de astronomia também, oceanografia, astronomia, vai, sim senhor, vai. Sim. Se ele estiver disponível para fazer uma conversa, vai ser muito interessante. Sim. A Elcia, ela coloca aqui que, primeiramente, parabéns pela sua coragem e ainda consegue falar sobre isso de forma tão autêntica, mas pacífica. Mas gostaria de saber e a parceria das editoras para os seus livros. A Rosana coloca que nas bibliotecas tem muito material
da produção docente que não é utilizado, né? Até fazer um breve comentário sobre isso. Muitas vezes a gente acaba no produtivismo, né? Produz coisas que não são relevantes pela pressão de ter que produzir. Infelizmente a gente tem visto isso aí, a ciência entra nesse produtivismo aí e acaba sendo aquela Tem, corrida do rato, né? Roda, roda, roda e não sai do lugar. Enfim. tem Márcia, 3 livros meus que eu só tenho 3 exemplares, porque eu só consegui publicar 3 exemplares, e um deles eu enfiei na Biblioteca Nacional. Aí o que eu resolvi fazer? Eu fracionei ele em vários pedaços e coloquei no departamento para os alunos estudarem. Eu desmanchei literalmente o livro. Mas como isso aí depois não virou produção científica, né? Porque você fazer material didático que demora assim tipo uma semana, sabe? Para uma aula, isso não é produção científica, não serve. Aí eu mandei agora retirar tudo de lá, né? Bom, você tem que fazer justiça, né? Tem que fazer justiça. sim, a Márcia Moraes mandando boa noite. Karen Cristina Sartori Frederico, parabéns, acabei de usar um vídeo dele na minha aula. Né? O Jorge falando que O2 na presença de UV gera ozônio. Márcio Albuquerque, qual a abrangência de alcance desta conversa? Onde está sendo transmitido? O que fazer para alcançar mais pessoas? Jorge, Márcio, a gente já avisou, essa conversa é só com o DPL mesmo, tá? A gente não está abrindo, não é um canal aberto. São só com os colegas do grupo. A Márcia Moraes, já sou seguidora do professor Felício, ele é maravilhoso. Obrigado. A Karen, reforçando aqui, minhas alunas e alunos do curso de pedagogia adoram o vídeo mostrado. Estávamos trabalhando sobre educação ambiental, né? Aquecimento global. Parabéns. A Obrigado. Camila Miranda falando que já se inscreveu. O professor Marcelo Hermes, né, o diretor-presidente, falando que ele tem muita história para contar. O Ricardo, né, o professor Ricardo tem muita história para contar. Né? A Márcia pedindo para o professor Marcelo convidar o professor Ricardo Felício para o DPL. Já imaginou? Né? O professor Ney falando que seria maravilhoso. Com certeza. Né? E a Márcia falando que é educadora ambiental e sua fã. Tá? O professor Ney aqui coloca para a gente te convocar para o DPL. Né? Você tem que ser convocado para o grupo. Bom, professor, quer fazer alguns comentários aí sobre os comentários? Para depois a gente entrar no quente da conversa, que é o Covid. A Não, eu geopolítica. agradeço o carinho de todos vocês. Espero que vocês utilizem bastante. Sempre tem alguns videozinhos menores que são mais didáticos, especificamente para os docentes também, né? Então, por exemplo, lá do Ciência se faz com evidência, um primeiro que você, parafraseando aqui o professor Luiz, né, é checkmate dado com o peão, tá? Porque os argumentos da hipótese do aquecimentista são completamente fraudulentas, basta você fazer aquelas 3 perguntas que vai sair estrume pelas orelhas, em qualquer lugar, porque não tem como eles responderem aquilo, eles não conseguem responder. Então, quando eles ficam lá, eles ficam divagando com retórica, a retórica você só tem que fazer aquelas 3 dicas. Eu gosto de falar que são as 3 perguntas siderúrgicas, porque queima qualquer um, sabe? Certo. E avisar o pessoal aí que o professor Luiz vai fazer uma live com a gente quarta-feira, aqui também, para o DPL. Aí acho que essa será aberta, né? O professor Luiz vai falar sobre os próximos passos do checkmate global. Eu estou até colocando no nosso grupo de WhatsApp lá a chamada, né? Agradecer ao professor Ney Romulo aí que fez também fez eu esqueci a arte, né, de divulgação, enfim. Com bastante pressa aí, bastante cuidado, a gente fica atormentando os colegas aí do grupo aí. Peterson, eu atormentei bastante para fazer essa live. A gente queria fazer pelo canal do DPL, até pedir para os colegas curtirem o canal do DPL. Precisa de 1000 curtidas, mil seguidores lá para fazer live ao vivo. A gente chegou nessa conclusão, tá? Se vocês puderem entrar no canal do DPL e curtir, que não é esse canal aqui. Nós estamos fazendo pelo meu canal pessoal, que eu só usava para dar aula para pós-graduação só, tá? Por isso que está fechado, inclusive. Bom, vamos para o Covid. Acho que o
o assunto do dia aí, a geopolítica do Covid. Aí o professor Luiz, o professor Ricardo, Rafael, Ricardo, fiquem à vontade aí, né, nesse assunto aí muito interessante. E eu, obviamente, por ter uma formação totalmente divergente dessa área, vou aprender com vocês aí. Então, gostaria de saber a sua visão, professor Ricardo, né, com a sua experiência em geopolítica, de todas essas questões aí que a gente tem levantado, até do aquecimento global, que você vê as movimentações geopolíticas, como essas coisas funcionam em âmbito global, né? E será que essa questão dessa pandemia, nesse momento, ela envolve movimentações geopolíticas importantes, relevantes? Provavelmente sim, né? Como que o senhor tem visto essa pandemia recentemente, considerando esse prisma aí geopolítico? Tá. Eu fiz a primeira live no canal do senhor Daniel Ferraz, quando ele comentou assim, olha, professor, isso aí tá com cara de ser mais uma fraude. Eu falei, tá mesmo, porque se a gente começa a observar, tem sempre os 5 passos que eu falei, a gente começa a criar receita de bolo para essas coisas e identifica muito rápido, né? Origem obscura do negócio, é o ratinho ou é o laboratório? Os dois no mesmo lugar, a menos de 22 milhas de distância. Tá, então, essa parte aqui, lá, quem assistir a live, eu vou falar assim, olha, 50% para cada uma, porque a gente não tem certeza, mas a gente sabe que é aqui. Aí começa, né? Quais são as medidas, só que até chegar nessa última aqui, que vai ser também interferência na educação, nos filmes e tudo mais. Pasmem, né? O ano passado saiu um filme com aquele moço de cor, esqueci o nome dele, que fez um serial. Enfim, era sobre exatamente esse tema. Eu falei assim, não é possível, eles refilmaram o mesmo filme 2 vezes, no mesmo ano, com o mesmo tema, já estavam preparando. Então, o cinema também fazendo a educação, etc., aqui nesse lado. Então, a gente identificou aqui, e quais seriam essas partes intermediárias? E a gente vai elencando, e a gente acertou 99% do que a gente elencou lá no começo, né? Que foi assim assustador. Hoje, eu vejo no ponto número 1, que tende muito mais para o laboratório do que para o ratinho, lá para o morcego, para o que seja, com os diversos depoimentos de vários cientistas que falaram, esse vírus não pode ter mutado tão rapidamente assim. A outra coisa, ele também parece ser... ele parece ser mais um vírus, vamos dizer assim, claro, ele é letal e tudo mais, mas ele parece ser muito mais inócuo na sua eficiência de matar do que os outros, embora ele infecte rapidamente, né? Mas ele serve justamente com um propósito muito maior, que é gerar o pânico, o medo, a desorganização e implementar as agendas. Por isso que eu falo que esse cara caiu de mão beijada em cima, assim, dos que a gente fala, dos donos do mundo, né? Vamos falar genericamente assim. E a gente foi identificando ponto a ponto, até no uso da palavra epidemia. Eu falei, mas não é possível. Aí a gente vai no dicionário e fala assim, tá o arrepio da definição. Como é que uma epidemia mata ninguém em frente à população que você está a observar? E todas as outras doenças estão matando muito mais e vão matar muito mais. É assustador até o número de suicídios, né? O professor Luiz Vale comentou isso, né? Todas. Até o vídeo que eu fiz semana passada, inclusive eu fiz depois do que a gente gravou o programa, né, professor? Ainda fiquei fazendo um programa à noite, quase chegou 1 da manhã, mas eu tive que gravar aquele dia, que máscaras não funcionam. Porque se você trabalha com um vírus em laboratório NB4, que é extremamente preciso para você trabalhar com esse tipo de agente biológico, como é que você está falando que na natureza, no meio ambiente aberto, você vai pôr uma máscarazinha de pano, que seja lá, a NBR, não sei o que, lá tem o nome, eu até anotei tudo nas minhas coisas, que vai segurar? Não vai, né? E aí eu fui atrás dos diversos artigos científicos, ela falou assim, não, basta se você mexer o puladinho, assim, aqui, ó, uma gotícula de água que passou para cá, já pronto. Então, acho que o professor Rafael falou, aquela sede de buscar, assim, sabe, a coisa milimétrica, assim, porque o argumento tem que ser muito simples, né? Ele é nano,
a chance 50-50, que eles falam de 50% no caso de Covid, é muito rápido, basta vírus, que eles chamam, né? Pra você, porque não é o vírus já quando já está na célula, o vírus que está fora, para você ser contaminado. Então, eu falei assim, todos nós já temos esse negócio, então. Todos nós já estamos com esse negócio, o sistema imunológico já identificou, 90 e poucos por cento das pessoas já devem estar, são soro positivos, já estão imunizadas, e os caras continuam fazendo essa problemática gigantesca, né, em cima do Brasil. E o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu falei assim, talvez uma outra visão, uma outra consideração sobre isso, porque já estava começando a criar, né, o pandemônio, não é a pandemia, não é o pandemônio. Vamos pensar um pouquinho com mais frieza. Olha, eu elenquei lá algumas coisas. Inclusive, vários professores que estavam falando, virologistas, né? O cara falou assim, não, esse corona já é conhecido, inclusive pelo sistema imunológico. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, doeu. Eu falei, então, peraí, quer dizer que o sistema imunológico nosso já tem esse cara cadastrado? E ele falou assim, a mudança dele é 20%, que achou até absurda por ser 20%. Eu falei, então, peraí. No mínimo, o sistema imunológico deve ter uma desconfiança que quando chega esse agente infeccioso, ele fala assim, eu já te conheço de algum lugar, você está com o nariz de palhaço, né, um chapéu, se disfarçando aí, mas, né? E tendia a acontecer das pessoas ficarem mais adoecidas e mais graves se já tinham algumas outras doenças, em particular respiratórias, que é o caso dos velhinhos da Itália, que estão tudo acima de 80 anos. Então, vários desses virologistas e médicos estavam falando, olha, é muito particular, é por causa disso e tal. Eu falei, então, peraí, o sistema imunológico vai matar esses negócios. E nesse vídeo eu falei, radiação ultravioleta B, né, a C ele sabe que extermina tudo, mas não chega aqui embaixo, mas a B também é suscetível a matá-los, e saiu essa semana, inclusive, isso. Eu falei, não, eles estão colocando coisa que a gente falou nos vídeos lá no começo do ano e estão colocando agora. Eu falei, o fluxo de difusão da atmosfera, tudo, né, ele volta para a atmosfera, né, mexer os fluidos, etc., essas coisas estão andando por aí, ou a radiação solar vai matar, e era verão, então nós já estamos todos praticamente imunizados, né? Alguns casos ainda vão acontecer, algumas pessoas vão falecer, mas o que me surpreendeu também foi alguns depoimentos de médicos dos Estados Unidos que estavam ficando irritados com as determinações de procedimentos que eles tinham que tomar que não eram condizentes com o que tinha que ser feito. Aí eu falei, meu Deus do céu, o negócio da Arapuca é muito maior. Então, assim, foi uma coleção de coisas, a minha coleção está gigante, né? Porque aqui em casa é assim, pessoal, eu vou abrindo blocos, assim, do que é coisa. Então, o professor Luiz, quando vem, já tem uns blocos para ele, vou aumentando, assim, a ONU, tá? Então vai ficando as pilhas de coisas, então tem tudo registrado, documentado e arquivado em backups, tudo, né? Então, assim, o número de evidências que estavam corroborando que isso era uma fraude no sentido médico em si mesmo, né, que vai matar todo mundo, tudo mais, para mim ficou muito rapidamente muito evidente, muito óbvio, e aí a questão geopolítica e política por trás dele como agente de sabotagem em cima do Brasil ficou ainda mais claro. E aí que cai na questão climática de novo. O professor Luiz vai concordar comigo. Por que a China tem que ter esse poder em cima do Brasil nesse exato momento? Porque o hemisfério norte sabe que a Terra vai esfriar nos próximos 28 anos. E eles vão ficar sem comida, né? Nós temos quebras de safra nos Estados Unidos já desde 2007. Então, o planeta deu uma leve esquentadinha até o final do século XX, e agora ele está tendendo a resfriar. Mas ainda mostram alguns dados, isso é dado de satélite, tem todo um procedimento lá com o professor John Christie, que eu não gosto de usar, eu tenho minhas críticas também, eles são céticos, mas eu tenho críticas disso, porque você não pode pegar uma temperatura e falar que é do planeta inteiro, tem tudo isso, né? Então, tem diversos vieses aí que a gente tem que observar, e a gente vê invernos cada vez mais rigorosos no hemisfério norte. Aliás, pasmem, né? Os velhinhos morrem no hemisfério norte muito mais por causa de frio do que calor, né? É incrível, esses dados todos a gente consegue acessar. E eles vão ficar sem
vão perder a safra, vão perder a agricultura e eles precisam de comida. Eles precisam de comida, não tem jeito. Hoje, toda a produção brasileira desaparece. Esse negócio que não tem como vai comprar nossa comida é balela. Você joga... Eu até brinquei com o professor Luiz no último live, nós temos que vender nossa produção por ouro, que nem o Maduro teve que comprar lá os negócios por ouro. Né? Não, você quer feijãozinho? Eu quero ourinho. É assim. Estamos nessa situação, nessa condição. A China já está armando mais uma, colocou boicote na carne brasileira, mas já descobriu que Hong Kong está comprando um monte. Então agora é só começar a mapear os países satélites deles, começarem a comprar demais carne, e eles fazendo, né, de santinha, não queremos, só que não, é porque estão vindo com outra operação. Professor Luiz, eu batizei de Operação Ferro Invertido, porque a China comprou várias mineradoras vagabundas de ferro no mundo só para controlar o preço da Vale do Rio Doce, que ela sabe que é um minério de melhor qualidade, que vai de brinde e vai com ouro. Tá? Então, eu já fiz até as contas, 17 milhões em ouro por hora, uma coisa assim, é absurda. Coisa ridícula. O país é assaltado, assim, vergonhosamente. Isso aí dá para a gente calcular. Isso eu até calculei, isso já guardei o ano passado. Então, é assim, só que a operação inversa, né, professor? Então, eles falam que eles não querem, mas todo mundo do lado quer. Exato. Certo. Acho que é por aí. Começa assim a brincadeira do Covid, entendeu? Tem um objetivo específico de querer levar comida do Brasil a preço mais barato. Uhum. Professor Luiz, eu sei que o senhor tem pelos vídeos que eu já assisti do senhor aí, o senhor tem algumas opiniões aí sobre, algumas leituras sobre todo esse quadro aí também. Acho que talvez fosse enriquecedor aí o senhor compartilhar uma parte delas aí com os colegas aí sobre essa pandemia, enfim. Eu tenho comentado nos vídeos, né, nas lives que fiz com o professor Ricardo, já fizemos 6 lives, né, excelentes, maravilhosas, e fizemos os vídeos onde eu digo o seguinte: na área de inteligência nós temos uma equação básica. Eu crio uma situação, espero a reação e ofereço solução. Essa é a maneira que você tem de trabalhar a parte de engenharia social. E nos artigos que eu escrevi em 19, eu já falava que viria uma crise e que nós estávamos esperando um catalisador. E nas minhas apresentações, eu cito até o Harry Dent, que ele dizia que estava se aguardando um catalisador para gerar um efeito dominó. O Covid nada mais é que um catalisador. No início do ano, se tentou trabalhar vários catalisadores. Logo no dia 2 de janeiro, o Trump manda bombardear lá o Irã e matou o general Soleimani. Aquilo poderia ter sido um catalisador. Há várias opções de catalisador, né? E ali a pandemia, quem procurar registros históricos também, né, professor Ricardo, tem vários avisos de pandemias, outras que mataram até, foram muito mais virulentas, H1N1 quanto à letalidade, né, e várias outras. Do ponto de vista nosso de inteligência geopolítica estratégica, esse Covid foi muito conveniente, logo ele se encaixa na categoria de um catalisador. Qual era o objetivo, um dos vários objetivos principais? Parar a economia do Ocidente. E é o que de fato aconteceu. As previsões estão dando aí de retração do PIB brasileiro, por exemplo, 7,2%, dependendo de vir agora, eles estão falando de uma segunda onda, né? Se a segunda onda vier, pode chegar a 9%, 9,4% de retração do PIB. Ou seja, com esse catalisador amplificado, se atingiu um objetivo fortíssimo, que foi parar a economia do Ocidente. Né? Amplificou-se algo e a economia do Ocidente foi, principalmente, deixa eu fazer uma observação, Estados Unidos e Brasil. São os dois países que estão sendo mais fortemente atingidos, exatamente países que têm governos patriotas, nacionalistas e de direita. Né? Não podemos perder do nosso radar que em novembro tem eleições nos Estados Unidos. Né? Então, foi muito conveniente a chegada do catalisador e eles agora, claro, vão buscar formas de empurrar essa crise um pouco mais para frente, porque dentro de pensamento geopolítico você deve fazer o seu inimigo sangrar por mais tempo a fim de que ele fique suficientemente fraco. Né?
Então, do ponto de vista geopolítico, se esse catalisador perder força, virá um novo catalisador. Vocês podem ter certeza disso. O discurso já está até pronto, né, professor? Covid-2, a revanche, uma coisa assim. Olha, eu depois sugiro ao professor Ricardo e aqueles que têm curiosidade, dê uma olhada na capa da The Economist, que saiu hoje. Ela é muito interessante. Ela fala sobre a próxima catástrofe. Já vale adiantar também, né, que os aquecimentistas falam que vai sair vírus da Antártida, o vírus que vai sair de lá tem 800 mil anos, tá? Então, acho que ele nem sabe o que é ser humano direito. Na questão do permafrost, né, do descongelamento do permafrost. Pois é, eles ficam com umas coisas meio bizarras. Né? Posso fazer uma questão, professor Ricardo, professor Luiz, sobre geopolítica? O professor Ricardo estava falando do processo de descolonização, né? A volta para trás da Conferência de Berlim. Então, nos anos 40, o mundo tinha cerca de 50 países, né? A ONU tinha cerca de 50 representantes. Nesse processo todo, hoje nós temos cerca de 200 países, né? Então, todos os colegiados da ONU aumentaram. O colegiado da Assembleia Geral hoje tem 200 e poucas cadeiras, 203, 204 cadeiras, todas permanentes, né? Também aumentaram os outros conselhos, o Conselho Econômico, o Conselho Militar, né? O Conselho de Segurança. Mas o Conselho de Segurança é aquele que mudou menos, né? De 9 cadeiras para 15, mas as cadeiras com direito ao voto por unanimidade são as mesmas, né? Dentro dessas cadeiras, os 5 conhecidos países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto para os senhores, né, está havendo aí uma mudança de poder das cadeiras que eram as mais dinâmicas desse conselho, a cadeira americana, e então a cadeira da União Soviética, que virou a cadeira da Rússia, para a cadeira da China, entre os poderosos, ou seja, uma alternação de poder só entre os poderosos, ou esse aumento de cerca de mais 150 países pobres dentro da ONU, tem tido um efeito mais demagógico dentro das decisões dos organismos internacionais, especialmente se a gente lembrar que aí a OMS, que tem hoje uma relação grande com a ONU, tinha um representante do terceiro mundo, todavia indicado para uma cadeira permanente do Conselho Superior da ONU, a cadeira da China, né? Como que os senhores veem isso, do ponto de geopolítico, né, de poder no mundo, Quer começar? Aproveitando aí a pandemia? O senhor é o entrevistado aí, professor. Por favor. Eu vejo como nenhuma mudança. Eu só vejo isso como uma figuração, tá? Um teatro gigantesco. Continua valendo aquelas mesmas premissas da Carta do Atlântico, com 2 players internacionais muito poderosos, com suas bombas atômicas e CBMs e tudo mais. A Índia agora com quase um ICBM, que eles também já montaram, estão dentro desse cenário. O resto do pessoal é cachorrinho na coleira, eles vão continuar assim. Mas o mais importante na última esfera da geopolítica, a gente sempre fala, o professor também fala muito disso, não existe lado, existem os interesses. Quer dizer, uma hora eles concordam com uma coisa, outra hora eles concordam com outra, mas essa última esfera da geopolítica não tem essa coisa de ideologia da esquerda e da direita, nada. É simplesmente o poder, como é que nós vamos sair dessa, eu quero, veja bem, está pisando no meu calo, vamos lá, vamos acordar uma outra coisa, e o resto embaixo fica aplaudindo, achando que é bonito, maravilhoso, enquanto eles vão cerceando com diversos mecanismos internacionais de cerceamento cada vez maiores das nações, né, principalmente, que é uma coisa que a gente sempre fala, não adianta nada assinar a cartinha lá na ONU, que aquilo não tem nenhum valor. O problema é quando o cara do Poder Executivo traz aquela cartinha aqui para dentro, enfia dentro do Legislativo, que aprova aquelas coisas para sua lei. E aí que você vai começar a minar a soberania dos países. Então, eles ficam forçando isso. Então, tem sempre aquele show, todos os presidentes assinando documento que não tem valor nenhum, que foi, por exemplo, a Carta da França, lá, né, o Protocolo de Paris que eles fizeram. Só no Brasil, isso foi assim, acachapante, que passou entre o legislativo, as casas judiciais, as casas legislativas e a sanção presidencial em 98 dias, senhores. Em 98 dias, o senhor Temer conseguiu enfiar o maior
cavalo, não é cavalo, cara, não sei o que eu vou dizer, asteroide de Troia dentro do Brasil. Aquilo lá tem uma problemática assim colossal. E todos eles, a gente já foi nos documentos, isso que é mais interessante, professor Luiz, todos eles estão atrelados à Agência Internacional Atômica. O que o clima tem a ver com isso? O que o ozônio tem a ver com isso? Todos eles estão atrelados à Agência Internacional Atômica. Lá embaixo, na linha de rodapé, você encontra isso. Bom, professor Rafael, nas minhas exposições, eu tenho procurado fazer um approach, uma abordagem que sai do tabuleiro das peças que são movidas e a gente tenta ver a mão que move as peças e entender o pensamento do jogador que, através da sua mão, move as peças. Okay? Quem está familiarizado com as terminologias que eu utilizo lá entende bem isso. Se eu ficar preocupado com as peças do tabuleiro, elas trocam de nome. Facilmente eu tiro um líder e coloco outro. O que eu tenho feito no meu canal é ensinado as pessoas a pensar. Eu vou dar um exemplo para você, assim, até para não parecer... Eu estou sendo bastante claro no meu canal com assuntos que normalmente eu só tratava em temas privados. Por exemplo, hoje eu dei uma aula na Universidade da Força Aérea, no mestrado de Ciências Aeroespaciais. Alguns assuntos que eu tratei lá são assuntos que eu trato no meu canal. Eu estou levando para o meu canal assuntos que eu só tratava no ambiente privado da área de inteligência militar e civil, muito pouca. Alguns temas que eu toco no meu canal são os mesmos que eu dou aula no curso superior de inteligência estratégica da Escola Superior de Guerra. O que eu estou tentando fazer, não sei se estou sendo bem sucedido, é levar as pessoas a pensar sobre geopolítica, mas não para ficar falando de Soros, Rockefeller, Rothschild. São as peças, tem nome, mas são centenas de peças. Eu tenho procurado fazer com que as pessoas entendam como a mão movimenta as peças. E como o jogador que tem uma mão pensa, porque quem pensa não é a mão, é a mente. E como ele move tudo isso. Bom, dentro desse contexto, eu tenho dito sobre que eu não me envolvo em ismos, socialismo, capitalismo, comunismo, porque isso são instrumentos de trabalho. Certo? Dentro dessa questão, na ONU, o poder continua fechado, como o professor Ricardo colocou, e fechado na mão dos 5, que tem poder de veto. Né? Então, o resto é figurante. Você tem 5 protagonistas e o resto é figurante. E dentro dos vários países, da forma como se organizou, né, o planeta, né, que está querendo agora que o Fórum Econômico Mundial, tratamos disso na live, o Fórum Econômico Mundial quer rever o contrato social, e isso está entrando na agenda do encontro de Davos de janeiro. Veja bem, eu digo-se lá na live, né, professor Ricardo, não é mudar as questões só de fundo financeiro, é mudar o contrato social. Isso é muito mais amplo do ponto de vista geopolítico. Muito bem, se você for a todas as organizações internacionais, o poder está fechado na mão de poucos. Isso não mudou decisivamente. Existe sempre um pano, uma tela na frente de democracia, mas, no fundo, o poder realmente econômico, o poder de veto, o poder de impor a agenda, continua na mão de poucos, que não são necessariamente países só. São grupos dentro dos países que disputam esse poder. Tá certo? Quando nós falamos lá, eu criei uma denominação dominadores globais e resistência, são assuntos que vêm de muito tempo atrás, da forma como você pode levar o jogo mundial. Esses grupos estão presentes nos governos e nas organizações. E isso não mudou de forma decisiva. Tanto é assim que o Trump, né, no seu modo de ver, ele confrontou a OMS porque ele entendia que eles estavam financiando uma organização contrária aos interesses do governo americano atual. Né? Então, é fácil, o professor Ricardo tem vasto trabalho sobre isso, sobre a ONG, sobre essa questão toda do clima, e essa aplicação dessa metodologia não é só na área do clima, ela é em todas as áreas de geopolítica e estratégia.
Muito bom, professor Luiz, muito interessante, né? O seu microfone está fechado. Não, é isso mesmo, professor. O senhor estava comentando, soros, isso aqui, são só bandeirinhas, figurinha, que na hora que não precisar mais da peça, e até, às vezes é até utilizado para desvio de foco, né? É o Soros, eu não sei o quê, e tem um cara aqui por trás te dando uma emboscada que você nem está percebendo. Acho que é esse papel mais que a gente tenta fazer, né, professor, na série Checkmate também, identificar o inimigo oculto, né? Que é a mão que, o professor fala, né, a mão que mexe as peças, que é muito mais difícil, realmente é muito mais difícil. Sim, e até mesmo nas universidades a gente observa que elas são estruturadas de uma forma para que o poder não troque de mãos, né? Não. Elas são estruturadas para que aqueles caras que normalmente são de esquerda, eles sempre vão acabar de um jeito ou outro mandando na universidade e tendo poder de veto e tendo a maioria no conselho, enfim. Então, a universidade segue essa lógica também que o professor Luiz explica. Professor Pablo, só uma observação, no meu vídeo 17 agora, né, eu tive o cuidado de mostrar que em alguns momentos se utilizou na história do Brasil, naqueles 3 momentos que eu cito no vídeo, né, teve momentos que se utilizou a direita para tirar o próprio governo e depois se usou a esquerda para tirar o governo. O pessoal que controla essa situação, eles não têm preconceito, não. Tanto faz para eles usar um ou outro. Sim, e o canal do professor, vou até passar aqui para os colegas, né? Se você digitar lá, prof, né, ponto Luiz Antônio, Luiz com Z Antônio, Checkmate Global, no YouTube vocês vão achar o canal do professor. Ele tem vários vídeos aí dando continuidade à série que ele iniciou com o professor Ricardo Felício, lá no canal do professor Ricardo Felício. Então ele continuou. Eu vou até pôr o link aqui no grupo de WhatsApp, vou pôr naquele grupo maior lá que tem todo mundo, tá? Eu tô colando lá, e aí seria muito legal dos colegas assistirem até para live de quarta-feira, que aí o professor vai adentrar nos meandros do Checkmate e falar um pouco mais sobre os próximos passos. Então, quem não está inteirado desse assunto, assista, vocês vão ver, é fascinante e é muito elucidador a gente entender que se nós não entendermos corretamente o cenário, a gente acaba sendo peça do tabuleiro mesmo, né? A mão está movimentando inclusive a gente. Então eu já ouvi uma frase, né? Que se você não tem estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Então é mais ou menos isso. Bom, acho que a gente poderia caminhar para o nosso próximo assunto, que seria Brasil nisso tudo, e ler as perguntas que foram enviadas antes e que se encaixam aqui nesse tema, né? Como o Brasil está diante de todo esse cenário aí, professor Ricardo, e esse cenário futuro que se desenha, todas essas movimentações, qual seria um posicionamento interessante para o Brasil, né? O professor Luiz também tem questões muito interessantes para pôr aí, né? E aí tem a pergunta do Thiago Trindade, que ele é discente aqui da UFGD, né? Embora o grupo seja Docentes pela Liberdade, a gente também tem discentes e técnicos no grupo, né? Todos são bem-vindos. Então ele fez uma pergunta já, ele tinha mandado por WhatsApp para mim antes de iniciar a live, ele coloca: como o senhor vê a atuação do governo federal no contexto geopolítico do Covid-19? E aí o professor Luiz Miguel Renda, docente da UFMS, coloca: com as mudanças das políticas internacionais republicadas e a mudança de eixo de investimentos para a Índia, a China vai realmente quebrar e vem partindo por tudo ou nada? Então, são 2 perguntas aí, se quiser que eu repita, fica à vontade. Acho que eu consigo responder a primeira. A segunda, eu não sei, porque regionalmente a China e a Índia estão num quebra-pau tão grande, e a China financiando, de certa maneira, também os seus países satélites, de alguma maneira, e de outros, esses próprios países satélites estão apavorados com a China. A complexidade está muito grande de ver agora. A gente tem a coisa da Caxemira,
A China quer abrir um porto de qualquer forma para escoar produtos na Índia, ela quer fazer isso, não é toa que ela fez aquela estrada de, sei lá quantos, 1.500 e poucos quilômetros, que aguenta a coluna de blindados de 40 toneladas muito facilmente, sem deixar marca no asfalto, foi feito para isso mesmo. Então, ela, por exemplo, ela abriu, eu perdi a conta até, quando chegou em 350 usinas termoelétricas a carvão dadas para esse pessoal, para comprar apoio político contra a Índia, eu parei de contar, isso foi o ano passado. O professor, talvez o Luiz tenha até mais dados sobre isso. Então, eu não sei, ali nós estamos uma coisa assim meio empolvorosa, que até inimigos estão se juntando, né? Por exemplo, o Vietnã começou a ficar meio mais próximo da ideia do Japão, da Austrália, porque eles estão vendo que a China está vindo e vai querer engolir todo mundo ali. Nova Zelândia já está perdida, eu acho que Nova Zelândia já acabou, né? Porque entregou suas forças armadas completamente, se desarmou completamente. O Partido dos Trabalhadores é vigente lá, acho que até agora está o Partido dos Trabalhadores lá, já entregou sua força armada, não tem mais força aérea. A maior parte dos seus campos de agricultura foram comprados por laranjas chineses, então o maior país do mundo virá um favelão muito, muito em breve. É a minha concepção dali. Mas enquanto o Brasil é um país completamente desgovernado, porque nós temos tantos, mas tantos sabotadores aqui dentro, tantos agentes infiltrados em todas as esferas de executivo, de legislativo, de judiciário, do quarto poder, que é o Ministério Público, que nós estamos completamente engessados a esse ataque que nós estamos tendo, né? É um ataque realmente de guerra irregular, que eu vejo assim, e o nosso povo cedeu muito, mas muito rápido. É isso que mais me assustou. A gente não vê o pessoal tentando fazer uma resistência, entender conceitos, está extremamente assustado, mas muito assustado, de que quando você tem um bicho assustado, não adianta, né? Não adianta você tentar forçar ele a voltar à razão. O nosso povo realmente perdeu completamente a noção de realidade, entrou no mundo virtual de Rede Globo, de Bandeirantes e tudo mais que você está sendo pregado. Então, eu não vejo uma solução muito trivial, não, para o Brasil. Eu não vejo isso, até comentamos ontem na nossa live, que foi nosso debate foi justamente sobre geopolítica e teologia, né? Então, está faltando aí uma mão divina em cima. Eu sou cristão, eu orando muito para isso, porque eu até falei isso, mas acho que meus dois debatedores não entenderam isso. Eu vejo o Brasil como a terra prometida contemporânea, eu vejo isso, em tudo que vai acontecer pela frente, eu acho que vai ser mesmo. Só que o nosso povo não está merecendo isso, né? E eu fiz umas comparações sobre sinais, etc., e eu vejo que o cálice da ira de Deus está crescendo, está enchendo, né? Vendo agora com mais um homem mais religioso agora. E não sei o que vai acontecer. O cenário está bem complicado, bem tétrico. O professor Luiz também compartilha comigo de alguns cenários que a gente se proíbe de falar, né, professor? A gente se proíbe de falar esses cenários, porque eles são assustadores. A gente estuda isso, não tem jeito, é inerente a nós, né, professor Luiz? A gente tem que ver todos os cenários, e alguns... E a gente nem conversa isso, mas na hora que a gente vai conversar, a gente fala e concorda, e fala, meu Deus, então é pior, eu estava certo, e ele também deve pensar a mesma coisa, porque nós temos ainda as organizações criminosas, nós temos um monte de coisa que vai poder atuar em cima disso, né? Então, facções e tudo mais. Ao mesmo tempo, ainda vai ter a mão divina que vai colocar a centelha do Espírito Santo em cima de muita gente que é criminoso, que vai virar para o nosso lado. Tem tantos cenários que são assim assustadores que a gente não quer nem pensar neles. Mas que nós estamos caminhando para uma coisa parecida com isso, infelizmente nós estamos caminhando. Então, o país precisa realmente pegar as rédeas, né? Esse pessoal precisa entrar em um acordo, pegar as rédeas e começar a controlar, porque o inimigo ele é impiedoso, ele não está medindo esforços, né, dentro dessa esfera maior, ampla de geopolítica, e sabendo que ele tem esses interesses de manter seu país forte, a sua hegemonia, seus poderes, seus tentáculos, suas esferas de interesse, e sabendo do problema climático que de fato provavelmente vai acontecer com o Sol entrando em atividade menor. A escola russa está jogando isso para 2045.
Não tem uma coisa parecida com uma mini era do gelo, não é para ninguém sair correndo desesperado, não é isso. É uma coisa muito mais ampla que interfere em estratégia de agricultura, silagem, transportes, consumo de energia, tudo mais, que deveria estar sendo estudado e não está. Nós já perdemos 10 anos. Essa seria aí uma síntese, mais ou menos, do que eu imagino. Acho que o professor Luiz pode falar muito mais propriedade do que eu para esse assunto aí. Bom, nós estamos aí, inclusive, agora entrando no mínimo solar, né, professor? Né, o ciclo 24, 25. O que acontece? O Brasil, historicamente, ele, do ponto de vista estratégico, existe um conceito de zona de retaguarda. A América Latina, ela conforme o professor colocou, existem, claro, quando você faz projeções estratégicas de longo prazo, você pensa sempre em outras opções. Se o hemisfério norte tiver um problema, seja climático, seja por força de uma guerra que envolva artefatos nucleares, eles têm uma segunda opção. E a América Latina é uma zona de retaguarda. Se fala muito em armas nucleares, mas, na verdade, hoje a maior preocupação são com uma nova família de armas que começou a ser desenvolvida tem uns 20 anos, chamadas armas escalares, né? Inclusive, essa semana que passou, saiu um estudo grande, professor Ricardo, sobre a possibilidade de um ataque de pulso eletromagnético na rede elétrica dos Estados Unidos, né? Muito bem. O Brasil, como a pergunta específica do Brasil, a questão da Índia com a China é também uma questão tensa, mas eu vou me focar no Brasil. Eles estão financiando, inclusive, o Paquistão, que é um inimigo da Índia, né? Nós temos essa questão do Vietnã, só passando rapidamente, que o conceito é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, logo, né, há uma junção. Nós temos problemas no Oriente Médio, a Turquia querendo restaurar o Império Otomano, se envolvendo na guerra do Iêmen, se envolvendo na guerra da Líbia, se envolvendo na guerra da Síria. Isso vai gerar, mais cedo ou mais tarde, um conflito com a Rússia, provavelmente, né, porque os interesses estão conflitantes. Então, nós temos aí um monte de pontos no mundo, e aí a gente poderia falar sobre isso horas após horas, porque há muitas coisas a serem tratadas. Quanto ao Brasil, ele foi planejadamente preparado para chegar a esse momento de uma forma completamente vulnerável, né? Eu faço esse retrospecto, né, nos meus vídeos da série complementar, que são vídeos menores, comento sobre as técnicas de guerra de quinta geração, né? A guerra de quinta geração ela abarca técnicas de guerra híbrida, guerra irrestrita, só que ocorrendo no que nós chamamos estrategicamente a zona cinza, onde o conflito não está declarado, mas que você não tem um campo específico para ele nem um tempo. São ataques em várias áreas, de cibernética, bacteriológica, informacional, né? E isso ocorrendo o tempo todo sem que você delimite um tempo ou um espaço. Essa guerra híbrida, né, e essa guerra irrestrita, são dois pedaços do conceito de guerra de quinta geração, têm sido aplicados contra o Brasil. O resultado é que nós estamos chegando nesse momento agora num país disfuncional, ninguém sabe mais quem manda. Um prefeito decide uma coisa, o governador diz que não concorda, vem o juiz e decide contra os dois, aí o Ministério Público recorre. Na verdade, nós não sabemos quem manda no país, está uma confusão muito grande, o país está disfuncional. Do ponto de vista de reservas internacionais, e esse é um ponto que a série Checkmate começou por aí, nós estamos sem lastro em reservas com ativos fortes, né? Não praticamos a desdolarização, que é aquilo que a gente fala na série Checkmate, que foi feito por todas as grandes potências importantes, a desdolarização, de maneira que o Brasil, Pablo, para resumir, não me estender muito devido à hora, chega a esse momento exatamente como eles gostariam que fosse. Totalmente vulnerável, disfuncional, sem reservas, sem unidade nacional. Lembre-se daquela máxima, dividir para governar. Então, você olha para o Brasil e entende por que ele está dividido, né? Porque você tem que dividir para governar. Então, nós estamos num momento realmente complexo. Tem solução? Claro que tem solução. É possível mudar isso? É possível. Só que várias premissas teriam que ser colocadas,
E nesse momento em que nós estamos vendo um conflito muito grande de interesses, inclusive interesses pessoais sendo colocados acima do interesse coletivo, a probabilidade desse consenso ser alcançado é bem menor. Ok, obrigado, professor Luiz. Muito interessante as suas colocações aí. E felizmente nós teremos a oportunidade de aprofundar nesse assunto aí, né, semana que vem. É, ao professor Ricardo, acho que se quiser fazer as suas considerações finais, professor, acho que foi muito rica essa live para todos nós. Podemos conhecer melhor toda a sua trajetória, né, a sua forma de pensar, a sua inteligência é muito grande, né? Isso é notório. Então, acho que todos os colegas aqui do DPL ganharam muito aí, podendo assistir a live, e fico aberto aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo um pouquinho das coisas, fazendo alguns comentários. Eu acho que a ideia era contribuir mesmo, né, para divulgar as informações, tudo aquilo que a gente passou estudando, sempre na busca da verdade, né, com a ideia de nacionalismo, isso, eu nunca perco isso, sempre na visão de Deus, né, sempre buscando a verdade, buscando a Deus, buscando a família. Acho que era essa mesma a proposta, e eu espero que todos vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Agradecemos muito, professor Luiz, suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, inclusive, a você, Pablo, né, por ter me convidado para estar aqui. Sempre participar de algum evento com você, meu amigo, professor Ricardo, é uma alegria. Obrigado. Quando eu olho para você, eu vejo verdade, vejo, sabe, boa vontade, vejo honestidade, vejo coragem. Já falei isso publicamente mais de uma vez. Você sabe o quanto ele quer o bem e admiro. Igualmente, professor. Muito obrigado. É um privilégio, uma alegria estar com você, estar com o professor Rafael, estar com você, professor Pablo, né? E, antes de tudo, nós temos um espaço, né, para falar dessas coisas, e cada dia parece que os espaços para um debate mais amplo, democrático, professor Rafael, parece que os espaços estão se estreitando, não é isso? E essa possibilidade de ter tido esse espaço aqui hoje, professor Pablo, é muito importante. Poder falar com tranquilidade, poder debater assuntos estratégicos que antes, no passado, eu sempre debati dentro da academia mais restrita. Eu estou na área de inteligência desde 98, 22 anos. Né? E hoje eu levo para fora assuntos que antes nós debatíamos à porta fechada. Então, eu só tenho a agradecer a você, professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria estar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Rafael, suas considerações finais. Bom, eu queria também agradecer ao professor Pablo que me fez esse convite, a todos os professores da direção nacional do DPL que participaram da organização dessa atividade, ao professor Luiz Vale, que é um prazer muito grande conhecê-lo e poder dialogar com ele, e especialmente ao professor Ricardo Felício, nosso convidado da noite. Professor, eu estudei por 10 anos dentro da Universidade de São Paulo, conheço aquela universidade e eu quero dizer, a universidade sai mais perdendo com o tratamento administrativo que ela tem empregado ao senhor do que o senhor sai perdendo. O senhor faz o seu trabalho dentro de uma universidade que eu conheço, né? Faz muita falta por lá. Eu tenho uma convicção muito grande, professor, talvez até discordando do senhor que disse que em algum momento pretende se desligar da universidade, eu tenho uma convicção de que o seu quadro é reversível do ponto de vista jurídico, né? Eu sei que o senhor tem os seus advogados, devem conhecer muito bem os seus processos. Não tem mais advogado. Mas o seu quadro é reversível por um motivo muito simples. Os fatos são ilegais, os fatos praticados pelo senhor são ilegais. A lei não protege esses fatos, né? O senhor está do lado correto da legislação. Então, eu faço votos que o senhor, na verdade, em algum momento, consiga reverter e permanecer no quadro de forma mais plena possível da universidade, porque
vê-se de longe o seu amor pela ciência, o seu amor pela discussão, a sua vocação democrática, professor, para ouvir argumentos, para trabalhar os argumentos, não xingar como as pessoas fazem, né? A universidade vem degringolando por xingamento, e isso, as palavras que o senhor disse são as exatas. O último que sair, desliga a luz, né? Baixou por xingamento, não tem ciência, não tem academia, não tem mais nada, é só gasto desnecessário de dinheiro público, né? A ciência tem que ter um impacto social, a ciência tem que ter discussão democrática. E para mim é uma verdadeira honra, professor. O senhor é um herói acadêmico para mim, não só pela sua trajetória alinear, mas pela sua vocação científica, pelo seu espírito. A gente vê o olho do senhor brilhando quando fala da ciência que o senhor pratica, e isso é muito inspirador. Tenho certeza que é inspirador para os seus discentes, e é inspirador aqui para nós que somos docentes, mas hoje eu fui aqui um discente do senhor, do professor Luiz Vale também. Muito obrigado, eu agradeço, e agradeço a todos os colegas que nos beneficiam, nos propiciam esses grandes momentos de discussão dentro da Associação Docentes pela Liberdade. Muito obrigado, professor Ricardo. Obrigado. Eu também faço das palavras do professor Rafael as minhas, né? Fui um aluno aqui aprendendo muito com esses dois colegas aí, e agradeço ao professor Marcelo Hermes, professor Cláudio Sorondo, professor Ney Rômulo, ao Peterson, a todos que colaboraram aí. Só um último dado, nós temos ainda 22 colegas assistindo a live desde o início, e nós tivemos no maior momento, no maior pico, 97 colegas, né, provavelmente a maioria docentes que estão dentro das instituições assistindo simultaneamente, e são pessoas que estão ao nosso lado nessas batalhas aí, com os quais nós podemos contar, viu, professor Ricardo? Então, Obrigado. encerro aí, e um grande abraço a todos aí. Até mais. Grande abraço, tudo de bom.